Olá pessoal, tudo bom? Na aula de hoje nós vamos responder algumas questões sobre a estrutura das palavras, para a gente concluir os assuntos de estrutura, processo de formação das palavras também, tudo direitinho nessa parte de morfologia, tá certo? Então bora lá. São questões simples para você saber como é que é aplicado esse assunto no dia a dia das provas, tá certo? Bora lá. Então pessoal, vamos lá. Na nossa primeira questão da banca C6J, Rio de Janeiro, o radical grego fobia significa medo, aversão. O vocábulo abaixo, que tem a sua significação corretamente indicada, é... Bora lá. Agorafobia, medo de tempos atuais. Acrofobia, medo de lugares altos. Claustrofobia, medo de lugares religiosos. Hidrofobia, medo de chuva. E fotofobia, medo de aparecer em público. Deixa eu vendo como é que cai as questões, né? Aqui a gente já pode cortar inúmeras alternativas. Fotofobia não é medo de aparecer em público. Hidrofobia não é medo de chuva. É óbvio, a gente sabe que fobia é medo. Hidro a gente remete à água, né? Então seria medo de água. Claustrofobia não é medo de lugares religiosos. É medo de ficar fechado, enclausurado, né? Então não é a letra C também. Acrofobia e agorafobia. A gente está em dúvida nessas alternativas aqui. Vamos lá. Na alternativa A, agorafobia diz aqui que é medo dos tempos atuais, só por causa do agora. Mas não é, gente. Confere-se no PDF de vocês, lá no final, na lista dos radicais gregos e nos radicais latinos lá que eu coloquei para vocês, se tem uma agorafobia. Porque a agorafobia é medo de lugares públicos, tá? É muito importante que você veja lá a lista para ter uma noção dos radicais, tá? E quando cai uma questão, fica mais fácil para você resolver. Porque essa questão é basicamente isso. Você ter lido aquela lista. E caso durante aqui a aula não apareça um radical que esteja na lista, você anota. É simples, tá? É só para vocês terem noção de como é a realidade das questões em relação a esse assunto. Então, a gente tem aqui que a agorafobia é medo de lugares públicos, tá? E a acrofobia, sim, é medo de lugares altos. Por quê? Porque acro, tá? Quer dizer alto. E a gente tem fobia como medo. A gente tem medo de lugares altos, tá certo? Então essa foi a alternativa. Para responder essa alternativa aqui, precisava ter conhecimento de alguns radicais que eu botei para vocês na lista do PDF, tá bom? Bora avançar. Então vamos lá para a segunda questão da banca FCC. Assinale a opção em que a consoante destacada faz parte do radical, não sendo consoante de ligação. Bora lá, questão fácil, tá? Consoante de ligação, obviamente, vou ligar dois elementos para formar uma nova palavra. Bora analisar alternativa por alternativa. Letra A, bambuzal. Nós temos aqui bambu e o zal, né? Ficou o AL aqui e o bambu aqui, porque o Z, ele se juntou aos elementos para formar uma nova palavra. Então, ele é uma consoante de ligação. Aqui, ó, bambu mais o AL e o Z formam uma nova palavra. Beleza? Letra B, lapisinho. Gente, já tá de cara, tá? Essa questão, só de olhar, já tá de cara. A alternativa correta. Bora. Nós temos aqui lápis como primeiro elemento e o íon como primeiro elemento. Veja, lápis mais íon é igual a lapisinho. Então, esse destacado aqui, pra gente ver se tá certo, ele não é uma consoante de ligação, porque ele já faz parte do radical lápis. Entendeu? Vocês vão perceber agora. Olhem, na letra C. Cafeteira, nós temos café mais o eira. Por quê? O T, ele surgiu ali para ligar as duas palavras, tá? Ligar ali os dois elementos, entendeu? Letra D, chaleira, mesma coisa. Temos o chá, né? O radical chá, a consoante de ligação L, mais o eira para formar uma nova palavra. Paulada, a mesma coisa. Temos o pau, mais o L como consoante de ligação e o ada, entendeu? Ó, chá, a gente já tem a palavra chá, o nosso radical, tá? Mais o eira. Só que o L surge aqui como uma ligação, chaleira. É isso que funciona as consoantes de ligações, tá? Juntar os dois elementos para formar uma nova palavra. Mas aqui na palavra lápis não precisou, porque lápis é um radical já está completo. E aqui na marcaçãozinha
A alternativa já estava correto o emprego do S nessa questão da estrutura das palavras, tá? Em relação a ele não ser uma consoante de ligação. Preste atenção no que eu falei, beleza? Então bora para a próxima questão. Então vamos lá para a terceira questão, também da FCC. A palavra estomatite, em sua formação, contém um radical grego e significa dor de estômago, inflamação no estômago, inflamação na boca, no esôfago, dos rins. O que significa? Para responder essa questão, você tem que estar atento à lista que eu mandei. Pesquise outras listas também para você ficar bem craque nessa parte dos radicais gregos e latinos, tá? Porque cai muito na prova, porque é a estrutura das palavras, essa origem. Feita estomatite, tá? Ela é uma palavra de origem grega. Por quê? Porque aqui no estômago, ela significa boca, tá? E o it aqui, essa parte tit, it, essas coisas, significam inflamações, tá? Gente, dor no estômago não é estomatite, tá? Uma inflamação no esôfago também não é uma estomatite. Uma inflamação no rins também não é estomatite. Inflamação no rins é nefrite, tá? Tudo isso você vai encontrar nessas listas, então verifica bem. Essa questão eu vou explicar desse jeito porque você tem que estar atento. Então, como eu falei, então temos a palavra estomatite como uma palavra de origem grega, tendo aqui o radical estômago como significado de boca. E o it, tit, essas coisas que a gente já conhece, a gente fala muito, eu tô com gastrite, eu tô com isso. Tudo isso é inflamação, tá? Então, a gente sabe que a alternativa é a letra C, porque a gente estudou a lista, porque a gente conhece alguns radicais e viu que estômago significa boca. E tit, it, essas coisas significam inflamações, tá? Por exemplo, nefrite, feito eu coloquei para vocês aqui. O it aqui, inflamação dos rins. Beleza, pessoal? Entenderam? Então tem que prestar atenção, tem que estar acompanhando a lista. Tem que olhar direitinho. Tem umas 3 ou 4 folhas já no final do PDF de estrutura das palavras. Beleza? Bora avançar. Então vamos lá para a última questão de hoje. Do TRT do Espírito Santo, assinale um item em que os prefixos destacados não têm o mesmo sentido. Lembrando que prefixo vem antes do radical. A gente tem que analisar se esse prefixo marcado tem ou não tem o mesmo sentido desse prefixo marcado, tá? São duas palavras aqui, ó. Desse aqui com esse aqui, parará, parará. Bom, bora lá. Na alternativa A, nós temos carta anônima. Na palavra anônima, o prefixo A tem o mesmo sentido da palavra do prefixo, né? A palavra incapaz com o prefixo in. Pessoal, anônimo e incapaz, seus prefixos, eles possuem o mesmo sentido. Eles indicam uma privação. Uma privação, anônima e incapaz. Na alternativa B, M e semi, eles também possuem o mesmo sentido, o mesmo significado. Eles indicam metade, indicam quase. E na letra C, na palavra diáfana e translúcidas, o dia e o trans, eles também têm o mesmo significado, o mesmo sentido, significando transparente. Tá, mas como é que eu vou saber disso? Como é que eu sei que isso significa isso, que significa aquilo? Gente, tem uma lista, tá? Essa lista você pode olhar, você pode analisar. Esse aqui foi do TRT, então era uma coisa mais difícil de se fazer. Não era feita as outras bancas de um nível médio, né? Que tinham as palavras que eu já falei para vocês na alternativa passada. Do dia a dia, né? Feito fobia, feito estomatite, o it, né? Que eu falei para vocês significa inflamação. Era uma prova mais complicada, então por isso que tinham palavras difíceis, uma alternativa mais chata de se responder. Na letra D, paralela e contemporâneo, o para, que tá aqui embaixo, significa, né? Ele é um prefixo grego que significa proximidade. Já o contemporâneo, com, né? Ele é um prefixo latino, tá? Ele é um prefixo latino que significa companhia. Então a gente tem aqui a resposta dessa questão, a letra D. Porque o para e o contemporâneo têm sentidos diferentes. Para vem do grego de proximidade e contemporâneo vem do latim, né? O com, seus prefixos, claro, né? De companhia. Mas vamos ver a letra E. Perímetro e circunvizinha. O peri e o circun, eles têm o mesmo significado, tá? Porque eles significam em torno de. Deixa eu botar aqui. Em torno de. Entenderam, gente? Vocês só vão conseguir responder essas questões conhecendo e estudando os radicais, os prefixos, os sufixos, as suas origens, gregas ou latinas, tá certo? Então, essa foi a aula de hoje. Eu trouxe essas 4 questões para a gente analisar como caem esses assuntos, né? Eu sempre vou trazendo aqui depois do final das aulas, nos concursos, nas provas.
E essa última questão ela foi mais complicada por ser, né, de uma prova muito mais complicada, que era um TRT da vida. Entendeu? Então, mas fique tranquilo que conhecendo a lista, eu dei a lista para vocês no PDF, fica tudo mais fácil. Então, até a próxima aula.